A última experiência que eu tive foi agora, esse final de semana. Esse final de semana, eu classifico de todas as vezes que eu dormi na igreja, esse final de semana foi o que mais marcou a minha vida. Esse final de semana foi o que mais marcou a minha vida. E eu cheguei na igreja para dormir na igreja cerca de 1h da manhã. Cheguei 1h da manhã, junto com a minha esposa, e tinha mais um pastor que queria me acompanhar, ficar orando comigo. A gente fala de dormir, mas na realidade não é dormir, né? A gente vai lá, a gente acaba descansando um pouquinho, mas o período é de oração. E eu fui para o altar, minha esposa ficou no meu gabinete na parte superior do templo. Minha esposa ficou no gabinete, ela não conseguiu descansar, depois ela veio falar comigo pela manhã, falou assim, Marcelo, essa noite foi diferente de todas as noites que eu já vim para cá. Enquanto ela estava no gabinete, eu forrei um cobertor em cima do altar, tirei o púlpito, forrei em cima do altar uma coberta, botei uma almofada, minha Bíblia, eu boto algumas coisas na Bíblia, água, e fico em cima do altar. E um dos meus pastores auxiliares ficou lá embaixo, na parte da entrada da igreja. E eu recordo que eu entrei na igreja 1h da manhã, e eu comecei a orar de 1h, e eu fui parar de orar mais ou menos umas 3h, 3h30 da manhã. E de 3h30 até as 5h30, eu não entendi como que algo foi alterado ali. Se eu dormi, se Deus me arrebatou. Quando eu acordei, eu entendi esse tempo. De eu não conseguir entender onde eu estava, o que aconteceu para chegar naquela situação. E eu estava na igreja e eu acordei chorando. Porque eu vi Deus descer dando tempo. E a gente fala assim, e a questão de fé. Fé não se discute, cara. Experiências não se discute, cara. E eu vi Deus descer dando tempo. Eu falo isso e todas as vezes que eu falo dá vontade de chorar. Hoje eu já chorei as 2 vezes compartilhando isso com algumas pessoas. As pessoas começaram a chorar perto de mim. Eu falei assim, eu vi Deus dentro da igreja. Quando eu falo de ver Deus, não é literalmente ver Deus, é ver a presença dele, né? Que Deus você não consegue ver Deus, ali, mas você sentir Deus dentro do ambiente. E eu vi como quando chegou dentro do templo, o teto balançou. Eu vi isso literalmente, o teto balançou. A parede do templo balançou. Meu Deus. Eu vi isso, a parede balançou. E nisso que ele ia descendo, ia balançando de acordo onde ele ia chegando. O teto balançou, a parede balançou, o chão começou a balançar. Que foi presença, coisa surreal. Foi algo surreal. Extraordinário. E quando ele chegou dentro do ambiente, eu estava em cima do altar. Eu estava dormindo em cima do altar. Eu vi que o ambiente foi transformado. E nisso que eu vi que o ambiente foi transformado, ele começou a ir de encontro a mim em cima do altar. Eu recordo que eu estava deitado com a minha cabeça para o lado direito, ele parou do meu lado dos meus pés. Eu senti ele do lado dos meus pés. Quando Deus chegou aqui, meu corpo tremeu inteiro. Eu não sei se vocês já sentiram, mas meu corpo tremeu inteiro. Me gerou um pavor que eu peguei a coberta, joguei em cima da minha cabeça. Deus falou comigo, Marcelo, o que você quer? Eu ouvi isso de Deus. Eu ouvi isso. 2 coisas eu pedi a Deus, eu não pedi nada. 2 coisas que eu pedi a Deus, eu falei, Deus, eu quero aprender a cuidar do teu povo. Foi a primeira fala de Deus que eu falei para Deus. Eu quero aprender a cuidar do teu povo. E se você me perguntar por quê, eu te respondo. O meu maior medo é esquecer das pessoas que me ajudaram. O meu maior medo é esquecer das pessoas que me ajudaram. Porque a fama faz isso com muita gente. O crescimento faz isso com muito líder. Eu tenho esse medo. E quando eu pedi a Deus isso, e a segunda coisa eu falei, Deus, livra a mim e a minha casa de todas as aflições. Só pedi isso, não pedi mais nada.